Neste vídeo vamos abordar o tema das opacidades alveolares difusas, basicamente o padrão de edema pulmonar. Antes de mostrarmos as imagens, vamos aqui ao modelo de pulmão, onde você tem a árvore traqueobrônquica e bronquiolar e os alvéolos. Então, se você promover a ocupação da luz dos alvéolos por líquido, você vai retirar o ar, então vai retirar a cor escura e vai substituir por líquido, que vai ter uma cor branca na radiografia. Então vai ficar opaco, você vai ter opacidade. E observe que a microarquitetura dos alvéolos faz com que a borda ou a superfície de uma consolidação fique com o aspecto irregular. Você vai ter irregularidades e mal definição no final das opacidades, na periferia das opacidades alveolares. Então vamos às imagens radiográficas. Esse é o aspecto clássico conhecido como sinal da asa de morcego, das asas de morcego ou das asas de borboleta, onde você tem opacidades alveolares algodonosas, dando essa morfologia. Ela predomina nas regiões hilares e perihilares, no terço médio dos pulmões, poupa um pouco os ápices e as periferias pulmonares. Então dá esse aspecto em asa de borboleta. Nesse caso temos também um aumento da área cardíaca e uma proeminência do arco aórtico. Então é a imagem típica do edema pulmonar cardiogênico, no caso aqui um edema agudo de pulmão. Observe que o contorno, a periferia, as margens da opacidade é irregular. Observe também que há um pequeno aspecto reticulado, portanto o edema pode ser misto, ele predomina na região alveolar, mas pode ter componente intersticial, isso é normal que ocorra. Entretanto, essa imagem, por si, ela não é patognomônica, é necessário que você faça a correlação clínico-radiológica. Existem dois aspectos. Primeiro, a imagem em asa de morcego, ela não é patognomônica do edema agudo de pulmão ou do edema pulmonar cardiogênico, porque ela pode ocorrer em situações de edema pulmonar não cardiogênico e em situações que não são edema pulmonar. Por exemplo, em casos de infecção, em casos de hemorragia pulmonar. E pode ocorrer também em casos de edema pulmonar não cardiogênico, em casos de SARA, por exemplo. Por outro lado, o diagnóstico do edema agudo de pulmão é clínico. A radiografia ela vai auxiliar em alguns aspectos do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da presença de fatores complicantes, mas o diagnóstico é eminentemente clínico. Existe também um aspecto de que nem sempre o edema agudo de pulmão vai estar relacionado a uma cardiomegalia. Você pode ter edema agudo de pulmão com área cardíaca de tamanho normal. Por exemplo, numa insuficiência cardíaca aguda. Se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca aguda, não deu tempo do coração se dilatar, da área cardíaca aumentar, e ele pode fazer um edema agudo de pulmão com área cardíaca de dimensões normais. Esse aqui é um edema pulmonar cardiogênico, um edema agudo de pulmão. Nós temos outros casos aqui de edema pulmonar. Observe que esse aspecto já é um pouco diferente, já há uma proeminência dos vasos, mas a opacidade continua sendo alveolar e continua sendo na região hilar e nas regiões perihilares. E temos aqui a cardiomegalia. Um outro caso também com cardiomegalia, também com opacidades nas regiões hilares e perihilares, poupando a periferia do pulmão. Dois casos de edema pulmonar agudo cardiogênico. Mais alguns casos, observe, esse aqui é o mesmo anterior e aqui um outro caso. Observe que as opacidades elas variam um pouco de aspecto de paciente para paciente, também de acordo com a gravidade, com a extensão do acometimento, mas elas costumam ser nas regiões hilares e perihilares no terço médio.
Veja aqui um outro caso de edema agudo de pulmão e aqui um caso de edema pulmonar, tanto intersticial quanto alveolar, mas não edema agudo. Nós temos um caso de edema pulmonar por insuficiência cardíaca, mas não é um caso de edema agudo de pulmão. Você tem a cardiomegalia, você tem a inversão da vascularização, quer dizer, os vasos apicais aqui ficaram mais proeminentes do que o habitual, e você tem uma opacidade difusa, um aspecto meio fosco e opacidades reticulares em ambas as bases pulmonares. Então, trata-se de edema pulmonar cardiogênico, mas não edema agudo de pulmão. Veja aqui um caso bastante semelhante, com opacidade alveolar hilar e perilar bilateral, e no caso era um edema pulmonar neurogênico. Então, existe essa possibilidade. Pacientes com extensas lesões cerebrais, né, TCEs grave, acidente vascular cerebral grave, podem desenvolver um edema agudo de pulmão neurogênico. E aqui, casos de SARA, da síndrome da angústia respiratória aguda, você tem opacidades alveolares, também pode ser bilateral e simétrica, pode ser assimétrica. Nós temos aqui vários casos de SARA com as opacidades alveolares, o aspecto algodonoso, o aspecto semelhante a nuvens, como se fossem nódulos confluentes com margens mal definidas, é típico da opacidade alveolar. Bilateral, simétrico, são casos de SARA. Logicamente, o diagnóstico não depende da radiografia, ele é basicamente um diagnóstico clínico radiológico. Você necessita das informações clínicas. Temos aqui uma área cardíaca normal aqui também. Veja que esse caso de SARA lembra muito o edema agudo de pulmão cardiogênico, mas era um edema pulmonar não cardiogênico, uma SARA. Esse outro caso também. Não podemos confiar inteiramente na área cardíaca, porque você pode ter um edema agudo de pulmão cardiogênico com área cardíaca de dimensões normais. Por exemplo, no caso de uma insuficiência cardíaca aguda, uma miocardite aguda pode fazer isso. E você pode ter também edema pulmonar não cardiogênico, né, uma SARA, em paciente que tem uma área cardíaca aumentada. O fato do paciente ter uma área cardíaca aumentada, por exemplo, o paciente tem uma miocardiopatia dilatada, esse fato não torna ele imune às outras patologias. Então ele pode ter uma área cardíaca aumentada de base e ele pode ser acometido por uma patologia que leve a uma SARA. Então você pode ter o quadro radiológico de edema pulmonar não cardiogênico num paciente que tenha uma cardiomegalia, ok? Por isso é muito importante que seja realizada a correlação clínico-radiológica. A radiografia nesses casos ela é complementar. Basicamente ela vai avaliar a extensão do acometimento e fazer o segmento dessas patologias. Veja este caso, múltiplas opacidades acinares, alveolares, bilateral, assimétrica, predomina a direita, mas tem bastante esquerda também. Era um edema pulmonar de altitude. O paciente subiu uma altitude muito alta e desenvolveu um edema agudo de pulmão. Um caso de linfangite carcinomatosa, apesar de ter o aspecto reticulado, ela pode ter espessamento e borramento dos hilos e simular aí um edema pulmonar. Veja aqui opacidades alveolares e intersticiais, bilateral, simétrica, poupando as bases, poupando um pouco a periferia aqui, era um caso de sarcoma de Kaposi. Num paciente então imunocomprometido, num paciente HIV positivo, opacidades alveolares, bilaterais, simétricas, difusas, deve sempre levar à possibilidade de pneumociste, uma pneumonia por pneumociste. Veja casos de opacidades alveolares e intersticiais, opacidades alveolares e reticulares, bilaterais, são casos aqui de proteinose alveolar.
Opacidades alveolares irregulares, bilaterais e simétricas, com predomínio no terço médio, poupando os ápices e as bases, num caso de paracoccidioide micose. Mais casos de paracoccidioide micose, dando esse aspecto. E aqui casos de opacidades acinares e alveolares, bilateral e simétrico, aqui opacidades heterogêneas, inclusive o paciente tem um aumento da área cardíaca, e eram casos de pneumonias extensas, aí, grave acometimento por pneumonia. Um caso de opacidades bilaterais, apesar de ser periférica e assimétrica, era caso de adenocarcinoma aí, multifocal. 2 casos com opacidades alveolares, bilaterais e simétricas, aqui com predomínio nos terços médios, aqui com predomínio nos terços inferiores, casos de hemorragia pulmonar difusa. E veja um caso que imita muito o aspecto, é o aspecto aí de asas de morcego, de borboleta, opacidades alveolares, hilares e perihilares, bilateral e simétrica, com predomínio no terço médio, era hemorragia pulmonar por uso de crack, o pulmão do crack. Então, terminando esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que o diagnóstico do edema agudo de pulmão, ele é eminentemente clínico, pelas manifestações clínicas e pelo exame físico. A radiografia será complementar. E o diagnóstico da SARA ele é eminentemente clínico radiológico. E outra situação é que existem várias outras patologias que dão esse padrão de opacidades alveolares difusas, bilaterais, simétricas. Algumas delas nada tem a ver com edema pulmonar e outras são patologias que causam edema pulmonar não cardiogênico. São patologias que levam a dano alveolar difuso, são patologias que levam a SARA. E existem patologias mistas também, intersticiais e alveolares, que podem dar esse aspecto. Então, é fundamental a correlação da radiografia com os dados clínicos para que se possa melhorar o diagnóstico destes casos. Ok? Nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo vídeo.